Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre juros simples e juros compostos. Esse é um vídeo que foi pedido, né, para que eu fizesse. E para vocês também, se vocês quiserem que eu faça algum vídeo sobre qualquer assunto, coloca aí nos comentários que eu tento fazer para vocês, tá? Então vamos lá, juros simples. Como funciona os juros simples? Basicamente a gente tem que definir algumas coisas antes. Eu vou chamar C o capital inicialmente colocado, né? Ou o capital que você vai levar como referência para fazer as contas. Depois a gente vai ver isso melhor. O I seria o índice ou a taxa de juros, tá? É sempre em percentual. T será o tempo em que esse índice vai ser aplicado. Então aqui é importante, se os juros são ao mês, o tempo tem que ser número de meses. Se a taxa de juros, o I, for ao dia, o tempo tem que ser número de dias, e assim sucessivamente. Não dá para colocar uma coisa versus a outra. Então, às vezes, a gente precisa converter. E no final é o montante que você vai ter depois desse tempo. Então, você tem um capital inicialmente colocado, aí você ficou, por exemplo, 3 meses com uma taxa de juros lá qualquer. Você no final você vai ter um montante, que é o capital inicialmente que você tinha, mais o restante dos juros. Outra coisa que é importante também colocar, quando eu falo 5% de alguma coisa, por exemplo, 5% de C, esse D traz embutido nele uma multiplicação. Então, por exemplo, 5% de C nada mais é que C vezes 5%. 8% de X é X vezes 8%. E esse 5% é 5 sobre 100. Então, sempre que eu falar 10% de alguma coisa, é essa coisa vezes 10 sobre 100, tá? Então, de forma geral, o juro aplicado a um capital, ou seja, o que alguém vai me pagar a mais ou vai me cobrar a mais por eu ter feito um empréstimo também, né? Isso vale para as duas vias, né? Eu emprestando dinheiro ou eu colocando no banco para render, como também eu pegando emprestado, né? Esse juro nada mais vai ser do que o capital que eu estou considerando vezes a taxa, ok? Então você tem, por exemplo, aqui um capital C, depois de, vou fazer exemplo, um mês, tá? Depois de um mês, ele rendeu alguns juros. Esses juros, que seria C vezes I, que é os juros daquele mês, ele vai ser acrescentado ao capital. Então eu tenho o capital e mais esse juro. Passou mais um mês, eu vou aplicar esse mesmo cálculo ao capital inicial. Isso eu estou falando de juros simples, tá? Compostos a gente já vai ver como é que é. Terceiro mês, de novo a mesma coisa. Quarto mês, a mesma coisa. Então você vai acrescentando valores que são iguais, porque sempre eles vão ser iguais a C vezes I. Depois de passar um certo tempo, no caso aqui T meses, 5 meses, o tempo é 5 meses, o tempo é 8 meses, aí eu vou ter que os juros que eu acrescentei foram iguais a T vezes C vezes I, ou C vezes I vezes T. É daqui que sai a fórmula dos juros simples. Então, juros nada mais são do que o capital, que foi considerado lá no início, vezes a taxa, vezes o tempo colocado, tá? E o que será o montante final? O montante final é tudo isso que eu circundei em verde. Eu tenho o capital inicial mais os juros. Basicamente, M, que eu estou chamando de montante, é C mais J, os juros. Essas são as expressões básicas do juros simples, mas eu precisava explicar toda essa mecânica, porque tem problemas, e vocês vão ver alguns aí, que não deixam claro se é simples ou se é composto, e muitas vezes nem o que é para fazer. Então vocês precisam entender a mecânica da questão. Você tem um dinheiro, vai emprestar para alguém ou vai colocar no banco, essa pessoa ou esse banco depois vai ter que retornar a você um valor maior, porque você deixou com eles um valor que você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Esse valor é os juros. E a cada mês, ou a cada dia, ou a cada ano que você deixou lá com eles, eles vão ter que pagar para você um valor de juros que, multiplicado pelo tempo que ficou, vai ser a sua remuneração, vamos dizer assim, entenderam? E aí depois vai ter um montante que é a soma disso tudo.
Se você pediu emprestado, aí é o contrário, o banco está emprestando para você e ele vai querer uma remuneração pelo fato de você pegar dinheiro com ele. E aí você vai pagar esses juros, mas o cálculo é o mesmo, tá? Juros compostos agora. No caso de juros compostos, no primeiro mês é a mesma coisa. Inclusive vai ter um problema que a gente vai comentar isso. Eu tenho um capital e depois de um mês eu ganhei um juros C vezes I. Até aí é a mesma coisa. Então, no final desse mês, esse montante todo que eu vou ter aqui vai ser o capital mais o capital vezes os juros. C mais o C vezes I. Botando C em evidência, C vezes 1 mais I. Perfeito? No segundo mês, eu já não vou calcular como no juros simples os juros só em cima do capital inicial. Isso era no juros simples. Nos juros compostos, eu vou aplicar esses juros em cima de tudo que eu tenho ali agora, ou seja, do capital inicial e em cima também dos juros que eu já ganhei ou que eu tive que pagar, enfim. Então, nesse caso, eu tenho C que multiplica 1 mais I como sendo o capital que eu tenho que calcular o novo juros nesse segundo mês, ou nesse segundo dia, ou nesse segundo ano. Então, eu pego isso, C que multiplica 1 mais I, que é o capital em si, e multiplico por I. Isto vai ser o meu novo juro. Reparem que ele é um pouquinho maior que o juro inicial, porque ele já não leva em conta só o capital inicialmente. Ele leva em conta agora o capital que eu tenho agora, somado dos juros do mês passado. E isso é somado aqui. Então, nesse caso, eu tenho que o total, o novo total depois do segundo mês será o capital vezes 1 mais I, que é o que eu tenho aqui, mais esse jurinho, que o que é? C vezes 1 mais I vezes I. Estava aqui. Perfeito? Isso aqui vai ser igual. Se você rearrumar, você pode colocar C que multiplica 1 mais I em evidência. Então, C que multiplica 1 mais I, que multiplica 1, que vem desse pedaço aqui, mais I. E traduzindo aqui nessa outra forma, C vezes 1 mais I ao quadrado. Então, vocês vão ver que fazendo para 3, 4, 5, N vezes, T vezes nesse caso, né, que é o tempo decorrido, 5 meses, 4 anos, 1 dia, 3 dias, sei lá. Você vai ver que o montante, né, o total, vai ser o capital que multiplica 1 mais I elevado a T. É daqui que sai essa fórmula. Porque a cada mês eu vou multiplicando por 1 mais I. Eu tenho capital. Mês seguinte é esse capital vezes 1 mais I. No mês seguinte, é o capital inicial vezes 1 mais I ao quadrado, porque ele teve que levar em conta aquele capital já do montante que eu fiz no mês passado. E para calcular os juros, aí é a mesma coisa. Como o montante é o capital mais os juros, sempre, então os juros é o montante menos o capital. A única diferença é que muitas vezes eu aqui, nos juros simples, calculo primeiro o juro para depois saber o montante, e aqui nos juros compostos, primeiro eu calculo o montante, depois, se me pedirem, eu calculo os juros. Tá bom? Bom, essa é a explicação de juros simples e juros compostos. Inclusive, tem um vídeo no meu canal, lá na playlist sobre a prova da UERJ, vestibular 2024, que teve uma questão sobre juros compostos. E eu fiz essa questão mostrando que você nem precisava saber a fórmula de cabeça, você podia deduzir ela, e eu fiz mais ou menos isso aqui, e também resolvi lá a questão. Se vocês quiserem, está lá na playlist, tá? E como você pode perceber, os juros compostos ele cresce muito mais rápido, porque cada vez mais eu vou aplicando em algo que eu acrescentei no mês passado. Isso aqui é só como exemplo, uma curva que eu fiz, mostrando o crescimento em juros compostos, vamos supor que aqui fossem meses, e a taxa, se não me engano, é 2% que eu coloquei para esse cálculo aqui. Então você vê que a linha vermelha seria o simples, ela vai crescendo linearmente. Tinha R$100, depois aqui em um momento tem 110, 120, 130 e assim vai. A de juros compostos ela vai começando a descolar da outra curva e começa a te dar um rendimento, ou uma dívida, né, dependendo de quem está cobrando, maior. Então você pode ver que essa curva começa a crescer mais rápido. E se você colocar muitos mais meses, isso aqui começa a aumentar demais. Então os juros compostos sempre rendem ou aumentam a sua dívida muito mais. Tá? Vamos fazer um primeiro exemplo que não se refere especificamente a compostos ou a simples, mas é para tentar fazer vocês perceberem a mecânica da coisa.
Carlos comprou um equipamento no valor de R$ 3.500 e pagou com uma entrada de R$ 2.100. Então, eu já anotei aqui, o valor total do equipamento, né, inicialmente, é 3.500 e pagou como entrada 2.100. E uma mensalidade de 1.470. Então, a mensalidade, eu anotei aqui embaixo, 1.470. E veja bem, ele pagou com uma entrada e uma mensalidade. No mês seguinte, logo, ele pagou. Então, essa mensalidade de 1.470 é o novo montante. Por quê? Vamos raciocinar bem. Eu tenho um valor total de 3.500 e paguei uma entrada de 2.100. Então, o meu capital inicial não é 3.500. Porque 2.100 eu já paguei à vista. Eu coloquei na mão da empresa lá à vista. Com isso, na realidade, o que eu vou submeter aos juros é um menos o outro. O capital submetido a juro é o valor total da compra menos aquilo que eu já paguei de entrada. Porque se eu paguei agora, não tem que cobrar juro nenhum em cima disso. Paguei à vista para ele. Então, 3.500 menos 2.100, 1.400. Isso é que vai ser submetido a juros. Isso é que é o meu capital inicial nesse problema. E como ele pagou numa mensalidade de 1.470, esse é o montante a ser pago. Beleza? Porque ele pagou. É o montante final que ele teve que pagar. Esse montante tem os juros que foram cobrados, mais o capital em si, que é 1.400. Lembre-se que já paguei 2.100, só vou considerar 1.400 agora. Então é só jogar nessa fórmula aqui. 1.470, que é o que eu vou estar pagando com juros, é igual aos juros mais 1.400. Logo, os juros são R$ 70. Ora, mas ele pede a taxa de juros. Aí é uma conta simples. Para juros simples ou juros compostos, se eu estou no primeiro mês, não interessa, porque o juro vai ser aplicado nesse capital inicial de qualquer forma. Não tem um capital acumulado em que eu vou aplicar juros sobre juros. Então, nesse primeiro mês, os juros vão ser o capital vezes esse índice. Esse índice de juros que eu tenho. Lembra que lá atrás eu falei, no primeiro mês logo, os juros é o capital vezes o índice de juros. Então, aqui, J é igual a C vezes I. Então, I é igual a J sobre C, que vai ser igual, aqui é 70 sobre 1.400, que vai dar 0,05. Né? Dividindo, fazendo essa conta, vai dar 0,05, que equivale a 5%. Então, 70 é 5% de 1.400. É o que eu paguei de juros em cima do que eu financiei, vamos dizer assim. Financiei por um mês. Disse que ia pagar no mês seguinte. Ok? Mais um exercício geral, e esse aqui caiu no Enem. Um jovem investidor precisa escolher qual investimento lhe trará maior retorno financeiro em uma aplicação de R$ 500. Para isso, pesquisa o rendimento e o imposto a ser pago em dois investimentos, poupança e CDB, que se chama Certificado de Depósito Bancário. As informações obtidas estão resumidas no quadro. Esse quadrinho aqui. Então, a poupança rende por mês 0,560% e não paga imposto de renda nenhum, enquanto que o CDB rende mais, 0,876%, mas eu pago 4% em cima do ganho. Presta atenção. Eu tenho um valor, aplico, depois que eu aplico eu ganho um juro. Em cima desse juro é que o imposto de renda desconta, não desconta em cima de tudo, é em cima dos juros, beleza? Para o jovem investidor, ao final de um mês, eu sublinhei aqui porque isso aqui é importante, ele já quer saber um mês depois, não quer ficar colocando juros sobre juros ou etc. Porque só para vocês saberem, normalmente a aplicação bancária ou dívidas que nós tenhamos são aplicados juros sobre juros, ou seja, normalmente é juros compostos. Mas nesse caso aqui ele nem cita, porque a gente já quer saber depois de um mês. Como eu falei, um mês só. Juros simples ou juros compostos são a mesma coisa. Para o jovem investidor, ao final de um mês, a aplicação mais vantajosa e aí dá algumas opções. Então a gente precisa saber qual delas é mais vantajosa, qual delas vai dar um maior retorno para esse jovem. Então, calculando para a poupança, como eu falei, os juros é o capital vezes o percentual que eu estou aplicando. C vezes I. O capital é 500 e o índice é 0,56%. 0,56% é 0,56 sobre 100,
corta 0 com 0. 5 vezes 0,56, para fazer rápido. 5 é 10 sobre 2. Então, basta dividir 0,56 por 2 e multiplicar por 10, deslocando a vírgula. 0,56 dividido por 2 dá 0,28, vezes o 10, 2,8. Aliás, esse artifício tem um vídeo que eu expliquei como fazer a multiplicação e a divisão por 5 de forma mais rápida aí no meu canal. Eu até vou colocar na descrição se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, tá? Então dá 2,8. O montante, ou seja, o total que eu vou ter no final de um mês será o meu capital inicialmente colocado, mais os juros em reais. Ou seja, 500 mais 2,8, 502,8. Então eu coloquei R$500 na poupança, um mês depois, 502,8. Qual o meu desconto de imposto de renda? Nenhum, porque eu sou isento. A poupança é isenta de imposto de renda, então não vou pagar nada. Então o que eu vou ganhar no final é exatamente esse valor. Já o CDB, a história é a mesma, juros C vezes I, 500 vezes 0,876%, que é 500 vezes 0,876 sobre 100. Você vai cortar aqui, multiplicar por 5 é a mesma coisa que dividir por 2 e multiplicar por 10. Aí 876 metade dá 0,438 vezes 10, 4,38. O montante vai ser esse capital inicial, 500, mais os juros, 4,38. Então dá 504,38. E aqui a pegadinha. Você vê 504,38. Olha, ele rende mais. Então deixa eu olhar aqui. Quem rende mais é o CDB, pois na C. Pois totalizará um montante de 504,38. Beleza, vou marcar C. Pronto, errou. Errou por quê? Porque o CDB tem um desconto do imposto de renda. Então eu tenho que descontar o imposto de renda para saber o que verdadeiramente é mais vantajoso para mim. Nesse caso, o que é que eu vou fazer? Tenho que calcular o imposto de renda em cima dos 4,38. Não de tudo, lembra que eu falei? Então, descontando o imposto de renda em cima do ganho, né, em cima dos juros. O montante tirando o imposto de renda vai ser os 504,38 menos 4,38 vezes 4%. Lembra, de novo, se eu preciso aplicar 4% nos juros, eu preciso calcular 4% de 4,38, ou seja, 4 sobre 100 vezes 4,38. Isso aqui já dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer a conta aqui no canto, é que eu quis andar mais rápido para o vídeo não ficar longo. Dá 504,38 menos 0,1752, que dá 504,2048, que é aproximadamente a letra D de dado. 504,21. Tem ali nos centésimos de centavo, né? Então, é esse o valor que eu vou receber, tá? Então, esses dois problemas não tratavam nem de juros simples, nem de juros compostos especificamente. Tratavam do tema juros e do tema de cálculo de taxas percentuais, como, por exemplo, aqui o imposto de renda. Tá legal? Vai ter mais um novo vídeo agora, na sequência, que eu vou fazer com alguns exercícios, aí sim, especificamente de juros simples e juros compostos, tá? Aí vocês podem acessar lá, tá? Um abraço.